bebê, você tem que ficar quieta, né? Ela falou para mim o nome do problema que eu tava, que era uma placenta prévia. Eu falei assim, ai, nossa, é por isso que eu tô sentindo dor. Aí ela falou assim, mas o que te trouxe aqui? Eu falei, não, eu quero saber o sexo, né? E ela, o que você acha que é seu bebê? Eu falei, é uma menina, porque Deus falou que é uma Ai, menina. Jesus. Oh, E meu aí ela falava assim, Deus. então tá bom, tudo bem. E ela postergando, não falava, e ela fazia, olha a carinha, olha pra carinha do seu bebê. O que você acha que é seu bebê? Aí ela pegou e falou assim, olha, mãe, se aparecer lá uma tartaruga, é um menino. Se aparecer um sanduíche, é uma menina. Aí ela colocou, ela falou assim, o que você tá vendo? Aí quando eu vi a tartaruguinha, eu falei assim, não, mas eu não quero aceitar. Aí ela falou assim, eu vou escrever aqui, porque eu vou escrever para a senhora. Acho que a professora não tem coragem de falar para essa mulher, né? Porque é a situação que essa mulher tá. E ela escreveu na tela do computador, menino. E aí ela pediu licença, me deixou ali na sala. E aí, naquele momento, irmã Jamile, eu conheci o pior de mim. Porque naquele momento, tudo que eu já tinha aprendido sobre o Senhor, tudo que eu tinha vivido com Ele, o diabo ele trouxe uma revolta, sabe? E eu falei assim, eu não aceito, porque não foi isso que o Senhor disse para mim, não era isso que o Senhor tinha me dito. Eu não quero, se não é aquilo que eu queria também, eu não quero, eu não conheço essa criança, eu não sei quem que é esse menino que está aqui. E eu rejeitava, né, o Miguel naquele momento. E essa irmã que estava comigo, ela foi uma mulher de muita coragem. Ela olhou nos meus olhos e falou assim, pelo amor de Deus, Carol, não fala isso não. Você não sabe o que é fazer uma ultrassom. A mulher que te acompanhou, né? Até lá. Você não sabe o que é fazer uma ultrassom e não escutar o coração de uma criança batendo. Não fala uma coisa dessa. E eu saí transtornada daquele lugar, brigando com Deus. E aí, olha como o mundo espiritual... As pessoas brincam com o mundo espiritual, pensa que o mundo espiritual... porque eu vou dar uma bicuda na cara do cão. Gente, o diabo, ele não brinca. Não O mundo brinca. espiritual, ele é tão real... Ele é mais real do que isso aqui, do que pegar nesse microfone. Ele não brinca de ser diabo. Não brinca, né? em momento nenhum. E aí, quando a gente saiu dessa clínica, o meu carro simplesmente não ligava. Ele não ligava, a gente girava a chave, a gente tentava ligar, o carro não ligava. E eu saí ali para pedir socorro na rua para alguém, porque eu queria sair daquele lugar. E aí eu fui numa borracharia de um homem, assim, um homem estava deitado. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, me ajuda ali. E ele olhou para mim e falou assim, eu não vou ajudar, não. E ele ficou diante de Deus. E ele ficou lá, né, deitado. E aí eu fui atrás de outra pessoa e veio um senhor, e esse senhor empurrou ali o carro pegou e a gente foi embora. E eu fui revoltada, e ela, calma, não fala isso para o Senhor. Quando eu cheguei na minha casa, eu gritava dentro das almofadas do meu sofá. Eu falava assim, Senhor, não acredito que o Senhor fez isso. O Senhor vai me envergonhar como mulher de Deus, como profeta? O Senhor vai me envergonhar mesmo? Senhor, então tudo que eu vivi com o Senhor até aqui foi uma mentira. Gente, o Senhor, ele teve tanta misericórdia de mim, porque ele podia ali me fulminar naquele momento, né? Que filha ingrata. E aí a gente vê, Mas né, ele sabe, né? mais uma vez o amor daquele pai, né, do filho pródigo que volta, e aquele pai que ama, porque o Senhor me amou quando nem eu mesma mais, né, me amava, porque eu dizia aquelas coisas, né, não acreditava nem mais no amor do Senhor. E aí eu dizia coisas para Deus muito tristes. E é uma missionária abençoada, uma senhora, né, que me acompanha, ela me ligou. Ela, Carol, o senhor me incomodou, o que está acontecendo? Eu falei, olha, aconteceu assim, assim. Ela falou assim, pelo amor de Deus, minha filha, o diabo quer fazer você blasfemar contra Deus. Fica calada e silencia. E eu entrei para dentro do meu banheiro. E eu não tive coragem de contar para meu marido, eu chorava. Eu me deitei no chão. E eu chorava, eu falava assim, Senhor, por quê? Por que tu está fazendo assim? Senhor, por quê? Senhor, tudo que eu vivia até aqui com o Senhor, meu Deus, eu não entendia, aquilo doía minha alma, né? E eu gritava, eu falava, Senhor, mas... E é interessante, porque no início da minha gestação, o Senhor pediu para eu ficar em silêncio. E eu passava muito mal, eu tomava banho sentada. E eu comecei a ter um sentimento de luto, um sentimento de dor. E eu até falava para a Adriele, eu falava, Adriele, minha amiga, eu não estou bem. Estou sentindo um sentimento de dor. Parece que há uma perca sobre a minha vida. Tem algo no mundo espiritual se movimentando. E eu não sei o que é. Mas ora por mim. E eu falava isso para ela. E eu chorava muito. E aí eu lembro que eu, né, chorei muito ali no chuveiro. E eu passei 14 dias em silêncio. Que eu não contava para o meu marido. Eu não tinha coragem de falar para ele. Ele chamando a barriga de Ana Clara. Oh, Jesus. E o meu filho chamando a barriga de Ana Clara. E aí eu... Você não tinha coragem? Não tinha coragem. Eu peguei o vestido, né? e eu me realmente comportei como uma pessoa de luto. E eu peguei aquele vestido, eu dormia com o vestido debaixo do travesseiro.
Eu acordava com o vestido, eu punha o vestido debaixo do joelho, eu falava, Senhor, faz isso ser uma confusão. Senhor, troca aquele exame. E aí eu passei mal. Aí o médico pediu para fazer uma ultrassom, porque eu estava sentindo umas cólicas, umas dores. Aí descobriu que era aquele problema da placenta. E aí o médico falou assim, eu quero que você faça uma ultrassom. E aí eu falei, olha, para meu marido, vou fazer essa ultrassom. Ele, então vai descobrir, vai confirmar. Eu falei, né? Aí chegou o dia. Naquele dia eu tinha feito uma oração. E na madrugada o Senhor me visitou. Ele falou assim, chega. Lembra quando eu cessei o pranto de Davi? Davi chorava por um filho que eu não ia deixar ele sobreviver. Eu não queria que aquela criança tivesse vida, porque eu tinha algo para ensinar. Então, o pranto de Davi cessou. Davi comeu, Davi se limpou daquela veste de luto, então se levanta. Guarda esse vestido, porque eu não vou responder o que você quer. Ele falou isso para mim de madrugada. Então, eu já entendi. E aí, eu sonhei com uns anjos dançando e pondo a mão na minha barriga. E eles falavam assim, quem está na sua barriga é o Miguel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem está na sua barriga é o Miguel. E aí eu falei, na sala de ultrassom, eu falei assim, Deus, eu queria tanto viver minha vontade, mas se eu não posso viver, quando eu olhar para a tela daquele computador, eu quero amar essa criança. Eu quero amar o meu filho, eu quero receber o meu filho. Glória a Deus, eu quero ser a mãe dele, porque o Senhor me deu essa criança. E quando eu pedi para o Senhor tirar ele de mim, o Senhor não tirou, mas o Senhor me tratou porque eu quase perdi ele. Então agora eu quero amar, me deixa amar. E aí eu entrei para dentro da sala do médico e ele falou assim, mãe, eu preciso te falar o sexo desse bebê agora, porque quando eu fizer a outra ultrassom, que é na barriga da senhora, ele não vai estar nessa posição mais. E aí eu estava sozinha, meu esposo trabalhando, né? Deus não permitiu ninguém estar comigo ali. Estava sozinha. Sozinha. E aí ele pôs a ultrassom, ele falou assim, pode falar o sexo? Eu falei, pode falar. Ele falou, é um menino. E aí quando eu olhei para a tela do computador, o senhor falou assim, chama ele pelo nome, o nome dele é Miguel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando eu olhei para aquele neném naquela tela do computador ali, irmã Jamile, é como se eu estivesse descobrindo um positivo. Ali eu descobri que eu estava grávida. Ali eu assumi o meu lugar, né, de mãe na vida daquela criança. E eu liguei para meu marido e falei, só quem está na minha barriga é o Miguel. E eu amei meu filho, aceitei meu filho, acolhi. E aí um dia eu estava para tomar banho, uma irmã mandou uma mensagem. E ela falou assim, irmã Carol, lembra que uma vez a senhora me entregou uma menininha, que Deus ia me dar uma menininha, e ela já tinha um menino homem. Eu falei assim, eu lembro. Ela foi me mandou a ultrassom e a sexagem, né? Aí, naquele momento, eu não senti sentimentos de inveja. E eu falei para Deus assim, Deus, por que o senhor me usou para entregar um casal de filho para essa mulher? Ela tem uma menininha. Por que que, no meu caso, o senhor não permite? E aí, eu entrei para dentro do banheiro, eu tomava banho sentada, porque eu passava mal, eu sentia muita dor. E aí eu sentada, e o Senhor entrou dentro daquele banheiro, e eu senti. Eu senti quando ele entrou lá dentro. E eu escutei. E ele falou assim, filha, suporta o meu não. Você suporta o meu não. Às vezes essa pessoa não suportaria. É a minha forma de te amar, porque eu sei que você suporta. Então acolhe, entenda a minha vontade. E antes disso, Jesus. O Senhor tinha usado uma profeta. Ela me ligou e falou assim, eu não sei o que está acontecendo com a irmã, mas o Senhor manda dizer que o não dele na sua vida foi uma forma de cuidado. Olha. E ele entrou dentro do banheiro e como me disse Deus a mesma cuida, coisa. Né? Ele me disse a mesma coisa. A gente não entende, né? Naquela hora a gente não entende. Não entende. Mas só quer saber o que nós queremos, né? Mas a gente não sabe que o que Deus quer para nós é o melhor, né? É o melhor que nós queremos, o dele é o melhor. E ele falou para mim, o meu não na sua vida é uma forma de cuidado. Você consegue entender o não. Então entenda. Entenda porque você consegue comer essa comida sólida. Falei, amém. E aí, a gente ali naquele processo, e a irmã Jamile, por várias vezes durante a minha gestação, quando eu estava ali deitada, que eu passava a mão na minha barriga, o diabo vinha e falava assim, eu vou tirar a vida dele. Eu falava, não vai, porque o Senhor vai me honrar. E aí um dia, com 7 meses de gestação, eu fazia um pré-natal em um certo lugar e eu troquei de obstetra. E aí, nessa troca de obstetra, a primeira obstetra tinha diagnosticado um diabetes gestacional
E ela falou, a gente tem que cuidar disso aqui, porque isso aqui é muito sério. E aí eu fui para outra obstétrica.